O nosso assunto de hoje é sobre o depoimento do general Augusto Heleno na Câmara Distrital de Brasília sobre o dia 8 de janeiro. Eu sou Fabiano Kramer, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, lhe peço esse favor, inscreva-se, tem um botãozinho aqui embaixo, é rápido, é grátis e ajuda muito o nosso canal. Veja o nosso vídeo até o fim e se gostar, deixe o seu joinha. Como sempre, a gente pega alguma notícia, hoje também pegamos do Jornal O Sul, O general Augusto Heleno, prestou ontem depoimento na Câmara Distrital de Brasília, os deputados distritais, que seriam o equivalente aos deputados estaduais dos estados. Eles estão lá com uma bela CPI sobre o 8 de janeiro, embora o presidente da CPI seja do PT, seja o Chico Vigilante, deputado distrital do PT, eu vi que ele tentou dar umas lacradas, tentou fazer umas perguntas mais, mas não foi assim uma pessoa, foi uma pessoa inteligente, simples, E o general Augusto Heleno ontem se manteve calmo. Ele é uma pessoa com uma larga experiência, se manteve de bom humor, e respondeu para todas as perguntas que lhe foram feitas, mas de uma maneira clara e não dando as respostas que alguns deputados distritais queriam. O deputado Augusto Heleno ele começou com uma frase, entre o seu depoimento, pergunta aqui, pergunta ali, que se eu tiver, ele foi perguntado se ele tinha articulado ou de alguma maneira incentivado os atos do dia 8. Daí ele diz assim, abre aspas, se eu tivesse sido articulador, eu diria que eu acho que o tratamento que estão dando a esta palavra golpe não é o tratamento adequado. Fecha aspas. Daí ele explicou o que é um golpe. Um golpe precisa ter organização, precisa ter alguém que ao final do golpe assuma no lugar de quem foi tirado, que não tinha. Deu mal. E daí continuou a responder. E daí o general Augusto Heleno, ele era o antigo chefe do GSI, do governo Bolsonaro, e perguntaram para ele se ele tinha muito contato com o presidente Bolsonaro. O Augusto Heleno respondeu, garantiu que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro no sentido de não tomar atitudes drásticas contra o STF. E depois perguntaram para ele se o presidente tinha reconhecido a vitória do Lula, porque o presidente não tinha ligado lá pro Lula quando ele venceu. O Augusto Heleno ele disse assim, eu não vou entrar nisso porque são decisões pessoais e eu não tenho como opinar sobre decisões pessoais de Jair Bolsonaro, do presidente. Eu aconselhava que ele não tomasse algumas medidas mais drásticas contra o STF, mas o próprio presidente Bolsonaro, isso aí eu vi ele falar, ele tinha uma meta, ele tinha uma instrução, e seguiu a própria instrução de fazer tudo sempre dentro das 4 linhas da Constituição. Esse depoimento foi ao vivo, eu vi no YouTube, deve ter ficado gravado,
né? Eu olhei ao vivo, né? Aí perguntaram se ele acreditava na urna eletrônica, né? Eu não estou lendo bem a reportagem, porque a reportagem está me dando os tópicos aqui, eu estou, né? Mas eu vou botar a reportagem do Sul para vocês no primeiro comentário, né? E perguntaram para ele sobre a urna eletrônica, o que ele acreditava. Eu vou botar aqui o que está na reportagem. Abre aspas, eu acredito em termos, mas eu acho que é preciso que haja uma evolução na urna eletrônica para que ela seja totalmente confiável. Houve uma série de questionamentos em relação à confiabilidade da urna. Isto é normal em um regime democrático. Isto é normal. O resultado da eleição foi respeitado. Fecha aspas. Né? Eles queriam né, pegar o Augusto Heleno ali em alguma coisa, mas ele é uma pessoa experiente, né? A gente via que ele estava aí, né? Daí perguntaram se ele teria aparelhado o GSI, se teriam espiões dele dentro do GSI ainda hoje, né? E ele respondeu, né, quanto a essa história do aparelhamento, que ao sair do GSI ele colocou à disposição todas as pessoas que lá estavam, para que o general Gonçalves Dias, quando entrasse, né, pudesse exonerar todos, né? Mas que os generais e coronéis que estavam no GSI, né, estavam lá anteriormente a ele. E quem indicou essas pessoas para o GSI não foi ele, foi o Exército. Né? São pessoas de carreira. Né? Então ele colocou que não haveria o porquê, nem o como, nem o tempo de fazer aparelhamentos. Né? Outra coisa que eu achei interessante no depoimento dele, não está na reportagem aqui, é que perguntaram para ele sobre aquele evento que teve bem no início da gestão do Jair Bolsonaro, quando houve aquela apreensão de cocaína num avião da FAB. Né? E ele era um piloto, né? Um coronel, parece, que foi pego, né? Parece que foi na Espanha, com cocaína, num avião da FAB que foi indo. Daí ele disse que não, que esse piloto não tinha ligação com o GSI e que ele estava simplesmente indo para levar o avião que substituiria o que estava lá, que estava com algum defeito, e iria trazer o outro avião de volta. Só isso. Né? E que daí, quando pousou lá, teve esse evento. Então ficou esclarecido, né, que não tinha nada a ver com o GSI. Né? Ele falou do general Gonçalves Dias, que é quem atualmente comanda o GSI, né? Abre aspas. O general Gonçalves Dias, eu sempre tive um bom relacionamento com ele e me coloquei à disposição para conversar com ele sobre o que ele quisesse. Mas meu secretário executivo fez 4 palestras para ele, general Gonçalves Dias. Em uma delas, ele levou inclusive o ministro Aloysio Mercadante, então foi passado tudo o que ele quisesse sobre o GSI. O secretário executivo colocou para ele, Gonçalves Dias, que ele teria do GSI e quem quisesse colocar, ele poderia colocar. Ele quisesse. Fecha aspas. Né? Então foi dada essa liberdade para o Gonçalves Dias colocar ou tirar qualquer pessoa que ele quisesse colocar. Né? Daí no finalzinho do depoimento quiseram lacrar ali sobre o regime militar e coisa, e o general Augusto Heleno, na sua calma, né, colocou que não era bem o que as pessoas falavam hoje em dia, o golpe militar, e defendeu, né, o regime militar na época.
o deputado distrital Gabriel Magno, do PT, lógico, né? Foi quando deu essa confusão. O questionário general afirmou que foi... O questionário general afirmou que foi um atentado aos direitos humanos contra a vida, contra os direitos políticos e contra os direitos físicos dos brasileiros. Isso aí quem afirmou foi o Gabriel Magno. Né? Daí o general Heleno, né, respondeu que a ação impediu que o Brasil virar um país comunista. O deputado acha que o movimento de 64 matou mais de 1.000 pessoas, o que não aconteceu. Acha que foi um movimento de vingança e ódio, quando o movimento 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Isto não tem nenhuma dúvida. Essa foi a defesa do... Né? Daí, já se viu, né? Após a declaração e discussão da CPI, o deputado Chico Vigilante encerrou o depoimento. Começou daí. Mas o depoimento foi, assim, muito bom. Foi um depoimento calmo, né? O general Heleno soube levar o depoimento, não foi levado pelos inquiridores dele, né? E se nota alguns detalhes interessantes, né? Durante todo o depoimento, não sei se tem alguma coisa a ver com o depoimento, com o depoente, mas logo atrás, a gente via atrás, da onde o general Heleno estava sentado na mesa, junto com o presidente da CPI, o Chico Vigilante, e ali também alguns deputados que fizeram perguntas, tinha um cidadão, né, policial civil do Distrito Federal, com a camiseta preta, aquela Polícia Civil do Distrito Federal, todo o tempo ali, não olhando para o general Heleno, estava de lado, inclusive, fazendo alguma coisa no computador ali, conversando, né, mas aquele emblema da Polícia Civil do Distrito Federal ao lado do general Heleno ali, né, todo o tempo. Não sei se ele notou, se ele viu, se era alguma coisa para constranger o depoente ali, mas é uma coisa que ficou, né, ali atrás, ficou uma coisinha que, né, como a gente sabe que tem muita mensagem subliminar nessas coisas, né, ficou aquela mensagenzinha ali, se ele não falar a verdade, estamos aqui, né? Mas o general não vai ser preso por um policial civil, né? Mas a gente vê que tem essas coisinhas, né, que ficam, são jogadas, né, que a gente nota, a gente que já tem uma visão um pouco mais apurada, né? Então o depoimento foi muito bom, né, gostei, né? E vou deixar na primeira descrição aqui para vocês todo o depoimento, vai ser muito interessante. Vou deixar também a reportagem, né, no primeiro comentário, né, da descrição, né? E se gostaram desse vídeo, por favor, inscrevam-se no canal e deixem o seu joinha, nos ajudem com isso, né? Sempre às 15 horas estamos aqui, fim de semana com as reprises. Bom, pedimos a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que nos ilumine e guarde a todos, nos dando muita saúde, muita fé e muita serenidade. Que assim seja, eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado.